a melhor academia sobre a lógica do preço. Uma boa tarde pra todo mundo aí, então. Tamo em live aí com a rapaziada, ó. Buscando novamente aí operações apenas em primeiro registro, rapaziada. Lembrando, isso daqui é uma live, tá? É um vídeo, né? Sai como um vídeo aí pra vocês no YouTube, mas é uma live onde eu opero ao vivo com os meus alunos, tá? E a gente tá numa semana aí de estudos, buscando apenas operações em primeiro registro, quando tá batendo todos os filtros da lógica do preço, tá? Mas apenas em primeiro registro. Por exemplo, aqui agora, eu teria uma operação, caso o preço não vá lá embaixo, ó, ainda não fez o toque. Mas caso ele retorne aqui em cima, rejeitando nesse primeiro registro, eu vou ter uma operação, tá? Já identifiquei que esse gráfico aqui tá bacana, tá lateral, porém a favor da tendência, então tá bem bacana aqui, tá? Só um minutinho, deixa eu abrir o meu point fix aqui, só um minuto, rapaziada. Bora, rapaziada. Já vi que esse gráfico aqui tá bom, tá? Provavelmente aí vai gerar algum tipo de oportunidade pra gente. Esse gráfico aqui também tá legal, tá tendo bastante correção no preço. Então, possivelmente ele vai estar entregando algum tipo de oportunidade aqui pra gente. Já pode ser que ocorresse uma agora? Poderia, porém, olha aqui, rapaziada. Vamos lá. Eu tenho aqui um lote de compra, o preço rompe, volta conectando, porém, eu tô dentro de um domínio vendedor, ó. Tô dentro de um domínio vendedor e também já deu alvo, ó, vai lá, vai dar uma oportunidade lá, muito provavelmente. E aqui também já deu alvo nessa vela de força, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui certinho. Já deu alvo na vela de força. Então mesmo que quisesse entregar uma oportunidade pra mim aqui de compra, ó, eu não pegaria, porque o preço tá saindo do domínio e tá saindo de uma vela de força aqui também. Cuidado com o time, Vitão. Pô, eu nem vi, tá? É verdade, olha lá, tava pra 5 minutos de operações. Volta e meia acontece isso, tá, rapaziada? E é bom também que o Renatão tenha visto aí, que já fica pra vocês de alerta, cara. De vez em quando não tá com time de M1 ali pra gente pegar as nossas oportunidades. Ó, aqui deu entrada, deixa eu ver. Esse domínio aqui já tinha fugido, tem que esperar uma correção aqui, tá, rapaziada? Deu rejeição. Deixa eu ver se tinha rejeitado em alguma VF. Não, vou pegar aqui, ó, já fez uma correção bem bacana. Tô tendo rejeição no primeiro registro, não rejeita lá na vela de força. Deixa eu ver se aqui era minha VF. Não, aqui não era minha VF de rompimento. Então tá tudo perfeito aqui quanto a essa operação, tá? Não consegui pegar bem lá na pontinha do pavio, pessoal, mas quando chega muito próximo assim, eu já pego, tá? Quando chega bem próximo ali da ponta do pavio, eu já pego essa operação, não me importo não. Fora que aqui eu tenho vela de força, tenho nova posição também sendo rejeitada. Se terminar como uma dupla aí, ó, eu tenho mais uma venda, tá? Tenho mais uma operação de venda e essa daqui eu vou trabalhar direto, ó. Esperei uma pequena correção, vou pegar até duas pra ser aqui como se fosse uma mão de Soros, tá? É uma dupla de indecisão, mas não deixa de ser uma perca de força aqui dos compradores. Tô tendo rejeição nessa nova posição, nesse primeiro registro. Minha última conexão foi com o lote de venda, tá? Então eu ainda vou trabalhar sim aqui essa oportunidade de venda depois da dupla posição. Vamos aguardar aí o resultado dessa operação. Deixa eu ver aqui, rapaziada. É, aqui é uma nova posição. Sim, tá tudo certo, tá? Só tem um perigo dessa dupla ser de indecisão. E também, aqui já é a segunda vela que foge do domínio, né? Poderia ser perigoso por conta disso, mas mesmo assim eu tô arriscando aqui por conta dessa dupla, rejeitando em todas essas defesas e a minha última conexão continua sendo a com os vendedores. Ô, Vitão, eu não peguei por causa da indecisão, velho. Mas deu bom aí, né? Deu bom, deu bom. Eu não peguei. Peguei bem posicionado, né? Por conta do posicionamento que eu peguei aqui, cara. Se não tivesse feito uma correçãozinha bacana aqui também, eu não tinha entrado, não. Ia preferir ter ficado de fora. Deixa eu explicar aqui agora o motivo dessa entrada aqui pra vocês, tá, pessoal? E tem um detalhe muito importante, que se ela tivesse feito esse toque aqui embaixo, eu já não teria trabalhado essa primeira oportunidade aqui, tá? Vamos lá. Ó, o lote, o rompimento, a conexão. A conexão não. Ô, viajei. O lote, o rompimento, a conexão. Agora sim. Deixa eu trazer todos os fundamentos aqui dessa análise para vocês. Temos aqui nosso lote de venda, o rompimento, a conexão. Vamos primeiro pelas defesas. Tenho aqui nova posição e primeiro registro. Tá, agora os nossos filtros, rapaziada. E o porquê que eu deixei pra pegar essa operação aqui extremamente bem posicionado, tá? Ó. Sempre quando o preço ele faz essa conexão e a próxima vela ela foge do domínio do lote, rapaziada, eu tenho que deixar pra pegar ou na ponta do pavio ou em uma vela de força, tá? Aqui, o preço tinha segurado até mesmo abaixo dessa VF aqui, tá? Por que aqui era uma VF? Porque nós temos aqui, ó, pessoal, lote de compra. Qual que é a vela que concretiza o rompimento? É essa? Não houve atualização aqui desse pavio. Então não é ela que faz o rompimento. Aqui, ó, agora, esse próximo pavio, ele tá defendendo ainda esse lote, tá?
Então, só vai romper quando houver uma atualização. Onde que houve rompimento? Aqui. Então, essa daqui é a vela de força que de fato faz o rompimento aqui desse lote, tá? Vamos demarcar ela aqui, ó. Podemos ver que o que aconteceu. Mesmo o preço fugindo aqui do domínio do lote, ele ainda segura abaixo dessa vela de força, tá? Eu já tinha identificado isso daqui. Por isso que quando ele fez aqui a correção também, eu já não esperei ele ir até lá na pontinha do pavio, porque eu sabia que o preço estava segurando abaixo dessa vela de força aqui dos vendedores, tá? Mas tem um porém, essa minha segunda operação aqui, ó, que eu realizei nessa vela, ela estava bem perigosa. Por quê? Porque essa vela aqui já tinha fugido do domínio desse lote de venda. E eu não costumo pegar na segunda, tá? Eu peguei na segunda porque eu fiz uma avaliação tanto do movimento do preço, quanto ele estar ainda rejeitando. Tanto nessa defesa aqui da nova posição, quanto nessa defesa aqui do primeiro registro, tá? E o detalhe que eu falei lá embaixo pra vocês, mesmo a gente tendo aqui um alvo em aberto e a liquidez pra estar sendo capturada, era perigoso aqui por quê? Porque essa vela já tinha fugido do domínio do lote, tá? Então, sempre que a segunda foge do domínio do lote, eu não acho, não, pra mim não é aconselhável, tá? Eu nunca realizo esse tipo de operação aqui. Eu peguei por conta do contexto gráfico que me permitiu pegar essa outra oportunidade. Então, meu Deus do céu, deixei um monte de risco aqui, mas eu espero que esteja tranquilo pra vocês entenderem. Tá dando pra entender a explicação aí, pessoal? Tá muito confuso? Tá tranquilo? Ela fugiu de domínio de qual lote aí? Desse nanolote de venda aqui, ó, Márcio. O domínio do lote, ele se encontra sempre aqui no ponto de conexão. Qual que é o ponto de conexão? O corpo, tá? Então o preço, no momento que ele foi fazer a rejeição nesse primeiro registro e nessa nova posição aqui, e aliás, por que aqui é uma nova posição, né, pessoal? Eu tenho esse lote de venda e esse lote de venda. Rompimento, nova posição, tá? Eu só considero nova posição assim. Tem gente que diz que isso daqui é uma nova posição, ó. Pra mim isso daqui não é uma nova posição nem aqui nem na China. Ah, sempre que nasce um novo lote, a próxima vela do lote é uma nova posição. Não, não é, tá? Eu não identifico isso daqui dessa forma. Isso daí foi alguém que inventou moda aí e faz muita gente acreditar que a segunda vela do nascimento de um movimento é uma nova posição. Mas eu não acredito que seja dessa maneira aqui. Não foi da maneira como eu aprendi, não é a maneira como eu vou ensinar pra vocês. E eu aprendi a lógica do preço da forma correta, tá? Vamos lá. Então, eu tinha esse primeiro registro, essa nova posição. E o contexto aí eu já expliquei pra vocês. Tem mais alguns outros detalhes aqui, ó, pessoal, que é o seguinte. Olha lá, tá vendo como após a fuga do domínio do lote, mesmo que teve uma tripla aqui, ó, e continuava rejeitando esse primeiro registro, acredito eu que sem conectar, já tinha feito até mesmo uma pequena conexão, sem conectar, ou conectando aqui, mas foi feita uma conexão pequena, cara, já não ficava vantajoso pra gente. Olha lá, o preço nem tinha dado alvo ainda e já deu continuidade aqui pra esse movimento de alta, tá? Isso daqui tava completamente desfavorável. Eu só peguei porque fez uma dupla, e eu ainda consegui pegar num bom posicionamento, mas de abertura eu nunca teria aberto essa oportunidade aqui. Ah, e o detalhe que eu ia falar pra vocês é que se ele tivesse dado alvo aqui, eu não pegaria aqui uma oportunidade de jeito nenhum, tá? Por quê? Porque aqui nós temos uma vela de força. Eu só teria pego após a dupla. Porém, essa dupla já havia fugido do domínio. Então, de forma alguma, eu teria pegado uma oportunidade caso tivesse dado alvo aqui embaixo primeiro, tá? Vamos lá. Vamos identificar aqui minha última conexão novamente, que eu acho que foi com os compradores, cara. Ou está sendo com a compra. Não, minha última conexão aqui, ela foi com os vendedores, ó. Lote, rompe, conecta. Foge do domínio do lote, ou seja, rompeu uma, duas, três vezes o lote de venda totalmente inválido, tá? Vitor, mas tá rejeitando aqui nesse primeiro registro, por que tu não pega uma compra aqui a favor da continuidade desse movimento? Porque o preço ele não tá conectado com o lote de compra, tá? E esse é um critério que eu utilizo ele como base. Se ele não estiver fazendo isso, eu não entro nas oportunidades, tá, pessoal? Não entro de jeito nenhum. Se a gente não tiver conectado, pra mim, não tá bacana. Vamos embora. Vamos fazer uma análise aqui de outros gráficos. Já tinha dito, né? Esse gráfico aqui tá bom pra pegar operações. Deixa eu ver. Minha última conexão aqui continua sendo com a venda, tá? Ó, em movimentos curtos também há conexão, pessoal. Lote de venda, rompimento, conexão. Enquanto não conecta com a compra, continua conectado com a venda. Então, ó, vou jogar lá na frente aqui essa marcação. Conectou com a compra aqui? Não. Se não conecta com a compra, eu continuo conectado com esse lote de venda aqui. Não tem problema nenhum pra mim. Agora, se o preço der alvo aqui, tem algum problema de eu pegar uma operação aqui, se depois ele retornar fazendo uma rejeição nesse primeiro registro, nesse ou nesse? Mesmo ele tendo dado alvo? Oi, Vitor, eu não entendi. Eu tava vendo outra coisa. O que você perguntou? O preço deu alvo aqui. Tem algum problema ele ter dado alvo aqui pra depois retornar nesse primeiro registro ou nesse, fazendo uma rejeição? Não, não tem. Não tem nenhum. Perfeito. Porque aqui nós temos um domínio de venda e não temos nenhuma vela de força. A vela de força que faz o rompimento desse lote aqui, ó, ela tá aqui em cima. Então aqui eu não tenho nada atrapalhando uma reversão do movimento. Agora sim, pode ser que ocorra, deixa eu ver se desconectou, tá, do lote. Ó.
Não, travou na simetria. Não tem problema. Mesmo que rejeite aqui agora, ó, nesse primeiro registro ou nesse primeiro registro, eu tenho operações de venda pra estar sendo realizada, tá? Só daí eu tenho que seguir os meus outros filtros, que eu vou aplicar e vou estar mostrando. Alô, rapaziada? Tô vendo, tô vendo. Oi. Bugou, Tá suave. bugou aqui. Deixa eu dar um F5 aqui na corretora. Na verdade, eu acho que eu vou ter que fechar ela e abrir de novo. Opa! Opa! Boa tarde. Boa tarde, querido. Bora, servidores da Safirion. Conecta aí, rapaz. Ô, Vitor, Safira não tá tendo torneio ainda, tá? Acho que ainda não, cara. Eles ainda não começaram com os torneios. Mas se vocês quiserem participar, tem diversos corretores, cara. Eu acho que aquela tal de Obinex, tem Polarium, Bulex, Avalon, Casa Trade. Meu Deus do céu, tem uma infinidade de corretores white label aí que vocês podem estar participando dos torneios e botando... destruindo lá nas operações. Ih, apareceu o e-mail do pai e tudo. Quero saber por que tá desconectando de vez em quando. Ih, não coloquei... Ih, coloquei sim. Bora, Safirion, bora! Vitão, aquela análise pagou direitinho, o SDCHF ali. Pagou bonitão? Tudo bonito. Tô E abertura falando. ainda. De abertura. Aquela era de abertura se ela não deixasse nova alta. Eu tô falando pra vocês, rapaziada. Eu falo pra vocês. Escuta o que eu tô falando. Estuda direito. Vamos fazer dinheiro, caramba. Vamos quebrar essas corretoras tudo aí. Brincadeiras à parte aí, rapaziada. Oh, meu Deus do céu, que agonia! Paciência, Vitão. A paciência é só na frente do gráfico. Servidor de corretora eu não tenho, não. Não é? A minha internet não é de madeira. A minha internet, pô, é 100 GB, pô. Quanto mais você querer que ela funcione, aí que não vai mesmo. Aí que ela não vai mesmo. Não quer deixar eu fazer dinheiro. Mas tem outra pessoa aí na Safirion que tá dando esse problema? Eu tô na Polário. Tem mais alguém aí nessa Safirion que tá dando essa rocha aí pra nós? Eu nem abri o minha, na verdade. Deixa eu abrir a minha aqui pra ver. Eu nem abri pra falar a verdade, tô só pela aula mesmo. Não, até preciso essa porra da live aqui, ó. Vai ali no histórico e puxa pelo histórico. Eu aqui a live rodando aqui sozinho. Conecta, pelo amor de Deus. Mas pagou aquela entrada lá, né, rapaziada? Rejeitou nos primeiros registros e fez a reversão bonitinho. Se alguém estiver vendo, depois, se duvidar, manda um print lá no grupo da operação aí. Que sirva até mesmo pra vocês de estudo. Eu não tenho mais mandado os prints, né? Mas é interessante a gente ter os prints lá. Mas é porque eu tô fazendo toda uma análise muito bem explicativa aqui pra vocês ao vivo, sabe, rapaziada? Então, pra mim também é uma coisa menos pra cabeça, né? De lembrar, putz, tem que tirar print, coisa... Mas eu vou tentar me policiar de novo pra estar mandando os prints pra vocês. Que daí fica como fica um formato de estudo a mais, né, velho? Mais um formato de estudo. Ah, não, cara. Vou mandar lá no grupo dos caras lá. Falar, e aí, mano? Bem na hora da minha live, cara. Tá maluco? Boa, nega. É porque você só dormia destruir a corretora agora. Não. Pois é, mano, assim, ó. Quando tá surgindo as oportunidades, velho, é só lá pra ele mesmo. Até é triste. 2 lapadas seguidas, ela pulou fora. Não, e a terceira aconteceu ali. Eu não sei quem foi que trabalhou aí. Aquela terceira ali. Alguém trabalhou aquela oportunidade, rapaziada? Eu não peguei não, Vitor. Só observei o movimento aqui. Só observou o movimento? Eu falei. Também não. Derreteu mesmo o gráfico ali, ó. Até perdeu, saiu do nosso padrão de operação. Derreteu pra baixo. Quando... 5 cantos pra baixo, hein? Já? Eu abri ela aqui, pra mim tá funcionando. Deixa eu ver, é capaz de ter voltado. Foda de aparecer o e-mail do cara assim, que depois vem maluco lá do YouTube me mandar e-mail e tudo, se duvidar. Mas meu pai amado, velho. Aê! Oh, Deus que me perdoe. Tá louco. Ó, e tinha acontecido tudo que eu falei pra vocês, pessoal. Olha aqui a razão que seria da nossa operação. Tava segurando abaixo da vela de força. Tava segurando abaixo desse primeiro registro, dessa taxa dividida, tá? A minha última conexão havia sido com esse lote de venda. Não tinha deixado nova alta. Não tinha vela de força aqui segurando. É isso que eu falo pra vocês. Mesmo que o preço dê alvo no fundo, se não for um domínio de compra onde o pavio da vela vermelha é maior do que o pavio da vela verde, não tem problema, pessoal. A operação ocorre da mesma forma a favor do movimento dos vendedores. E realmente, hein, derreteu de uma forma que, olha... E saiu do bem dizer, né? Saiu do nosso padrão de operação mesmo, cara.
Até que o preço, ó, se eu for verificar aqui, só que aí fica muito distante pra eu ficar percebendo todos os meus filtros. Ele tô conectado sim com o lote de venda aqui, ó. Tô conectado com o lote de venda, ó. Lote de venda, rompimento, conexão aqui na frente. Tenho aqui primeiro registro. Aqui pode ser que eu tenha uma taxa dividida, já fica difícil de eu olhar pra ver se o preço vai conectar aqui com essa taxa dividida ou não. Mas daí o que eu posso fazer? Posso pegar outra linha desta, duplicar, jogo lá embaixo bem na taxa dividida, ó. E pronto. Tenho aqui vela de força também, vou verificar, cadê a vela de força? Se o preço bater na vela de força, eu não quero mais operar depois, ó. Então, tá aqui minha vela de força, tá quase chegando, ó, pela linha. Ele tá quase chegando na minha vela de força. Por enquanto, tenho duas coisas que poderiam me atrapalhar aqui numa operação. Essa vela de força, essa taxa dividida e aqui agora um domínio de compra, ó. Tenho também aqui um domínio de compra. Se o preço terminar aqui rompendo esse domínio de compra, mas depois retornar ali rejeitando em algum primeiro registro pra gente, dá sim ainda pra pegar alguma operação. Não é nem que ele tenha fugido completamente aqui da nossa padronização pra pegar boas oportunidades. Até porque o ruim é quando o preço ele não tem aonde chegar. Tu afasta e ele não tem nada aqui, ó. Nada aqui pra trás que ele possa estar fazendo essas conexões. Ó, cara, deu um alvo aqui na vela de força. Deu alvo na vela de força. Deu alvo na vela de força, tem problema? Tem um grandíssimo de um problema. Porém, ela não tá marcada bem certinha. Vamos ver se ela não rompeu lá na frente. Porque qualquer tique que tenha passado com o corpo, ela já não tá mais funcionando. Ó, não, ela ainda tá funcionando, tá? O que que acontece, então, caso eu queira pegar, por exemplo, ó, pessoal, eu tenho aqui esse primeiro registro. Caso eu queira pegar esse primeiro registro, eu preciso de uma dupla posição lá na frente pra então tá trabalhando uma oportunidade de venda, tá? Mas é apenas isso. Então pode sim ser que ainda gere uma operação pra mim, mesmo trabalhando só o primeiro registro hoje. Vamos lá, aqui. Aqui, minha última conexão foi com lote de compra. Tá bacana, só que eu não tenho nenhum primeiro registro aqui pra estar sendo trabalhado. Mesmo assim, ó, vou deixar aqui o meu último ponto de conexão, por enquanto. E se o preço subir acima dessa... Não é uma taxa dividida, tem um pequeno gap ali. Só tenho nova posição aqui. O mais interessante pra mim era o preço subir a ponto de fazer uma conexão lá em cima pra gente, ó, pessoal. Lá em cima, lá em cima de uma vez. Ó, tá vendo que aqui a gente tem um nanolote? Se o preço... Agora ele já rompeu, né? Rompe, retorna fazendo a conexão. E aqui a gente tem um primeiro registro, ó, nesse movimento. Então fica aqui com esse canal de referência, retornou lá, retorna rejeitando no primeiro registro, operações de compra a favor desse alvo aqui. Aqui ainda tá bacana, tá? Mesmo ele tendo feito toda essa impulsão, depois de toda essa correção, nesse momento aqui ele não estaria nada bacana pra gente, ó. Nada. Eu teria fechado esse gráfico se eu tivesse visto isso. Porém agora, como eu tô vendo que pode ser que ocorra uma possível correção, ou então até mesmo aqui, ó, uma conexão com o lote de venda, que foi o que ocorreu agora. Não chegou a conectar. Mas se ele conecta aqui com o lote de venda, também fica bacana pra gente, tá? Que é o lote que tá mais próximo. Porém, ó, tenho aqui um primeiro registro utilizável para estar trabalhando, pessoal. Alguém? Tem um primeiro registro aqui que dê para trabalhar? Caso conecte com esse lote de venda aqui? Tem, Vitão, não tem? Ali, ó. Ah, eu pensei que era um comando, velho. Ah, não. Peraí. É um porque comando. de longe parece que tem um paviozinho. É, então de perto é igual um comando, é. não tem, não. Não tem, não. Mas assim, meio de longe parece que ele tem um minúsculo de um pavio, cara. Se chegar bem perto aqui, não aparece esse pavio. Mas daqui, ó, assim, parece que ele tem um minúsculo de um pavio, mas tem. Mas assim não aparece. Não aparece mesmo, cara. Botei... Aí quando é assim, nem tenta. Ah, nem tento, cara. Nem me arrisco. Ó, aquela vela de força foi rompida, não foi? Vamos ver. Tá traçado bem certinho? Tá traçado bem certinho. A vela de força não foi rompida ainda, pessoal. Então aqui, ó, se ela tivesse terminado assim, desse jeito, ó, e não tivesse dado gap, e tivesse deixado esse paviozinho pra mim, eu estaria vendido aqui nessa vela aqui agora, tá? Porque ela tinha rejeitado aqui nesse primeiro registro. Mas tem que romper. Se não romper a vela de força, eu não trabalho. Ou então, caso termine uma dupla posição aqui agora, eu vou fazer uma venda, tá? Aquela lá, Vitor, eu peguei um padrão de continuidade. Por mais que não tinha no primeiro registro, eu peguei Eu padrão. sei, o padrãozinho. Então, eu pegaria também, cara, mas eu não tô pegando por conta do primeiro registro. Da É outra verdade, primeiro registro. Eu tinha visto. Se, dependendo onde eu tivesse ali, eu tinha pego. Deixa eu ver. Deixa eu ver se rejeitou no primeiro registro agora, rapaziada. Ou terminou acima do canal dele. Eu acredito que terminou acima, tá? Isso daqui é um comando de verdade? É um comando de verdade. Não, ó, termina acima. Teria que ter terminado abaixo dessa marcação aqui, ó. Aí sim eu teria feito uma venda. Vamos lá. Opa, olha que interessante. Aqui conecta. Tem o primeiro registro? Tem o primeiro registro. Tenho esse primeiro registro aqui que possa estar sendo rejeitado pra gente, ó. Vou deixar ele demarcado. Eu estaria dentro de uma vela de força. Estaria tudo bacana. O que não pode acontecer aqui pra gente trabalhar uma operação. Domínio vendedor, ó, pessoal. Se der alvo lá no domínio, só se fizer dupla aqui depois também, de novo, me indicando uma perca da força da venda, aí eu saio comprado. Porque senão eu nunca jogo contra domínio de venda ou contra a vela de força, tá? O script do Leonel marcou ele, esse primeiro registro aí. O script do Leonel marcou esse primeiro registro? Esse aqui? Foi. Isso. Bacana, né, cara? Então, eu consegui aprimorar um pouco esse script de primeiro registro, pessoal, pra ele só marcar quando rompe a próxima da continuidade. Daí ele marca só limite. Ficou bacana também. Ó,
possivelmente a gente vai ter essa rejeição, hein? Ô, bacana demais. A liquidez tá aberto, tá em aberto. A gente vai poder realizar essa compra caso termine acima dessa marcação aí, tá? Vamos ver como é que vai finalizar o candle. Se ele terminar acima dessa marcação, pessoal, eu vou ter que esperar uma correção da mesma forma, mesmo o preço estando dentro do domínio de compra. Por quê? Vai estar deixando uma quantidade de liquidez absurda pra trás. Deixa eu ver se esse lote aqui ele não tá inválido, velho. Esse lote tá inválido, rapaziada. Eu tô dormindo aqui. Tô dormindo. Esse lote ali ele já tá inválido, tá? Não tem o que pegar ali, não. Esse do SDCHF eu acho que eu vou excluir mesmo, pessoal. Não tá mais bacana, não. Opa, aqui agora, ó. Deixa eu ver. Ah, o lote já tava inválido também, pessoal. Essa divisão de lote aqui, ó. Se essa divisão de lote não tivesse inválida, esse preço tivesse realmente terminado aqui, não tivesse dado um gap lá embaixo, porque aqui ele já conecta, tá? Rompeu uma, duas, três. Na verdade, viajei. Rompeu uma, duas, retornando pro lote, três, fugindo do domínio novamente. Então aquele lote ali, ele tá inválido. Mas eu ainda tenho esse outro lote aqui embaixo, ó, que ele pode sim estar sendo utilizado como um ponto de conexão pra gente, pra, posteriormente, retornar aqui nesse primeiro registro, ó. E a gente tá pegando aí uma operação de venda, tá? Vamos ficar de olho, vamos ver se ele conecta ou se ele passa direto também do lote. Já fica interessante pra eu dar uma dica aqui pra vocês, ó. Ó, bacana, tá? Muito bacana ter acontecido isso daqui. Houve conexão com esse lote aqui? Alguém? Tô tendo conexão aqui com o lote? Eu acredito que não, que conexão é quando ele fica dentro, né? Ele rompeu. Exatamente, ó. Jogo a marcação. Corpo da primeira vela, final aqui do corpo da segunda. Ele passa reto do lote, ó, pessoal. Isso daqui não é considerado uma conexão, tá? Para que seja considerado uma conexão, a gente tem que pegar o ponto do lote, do corpo e o final do lote. E aqui, ó, ele passa reto, tá? Como ele passou reto, isso daqui não tá ocorrendo uma conexão com esse lote de venda. Eu não vou considerar nenhum tipo de rejeição caso ele retorne. Ele não tá fazendo conexão. Esquece. Aqui no S500 eu também acho que eu vou fechar, cara. Eu vou pegar outros ativos, tá, pessoal? Shag USD. Opa, em Blitz nem a pau, né? Blitz quem opera eu deixo pro nosso mano Felipe Trader, aquele rei das binárias. Doidão, doidão. Vou pegar Blitz ali, vou colocar em 10 segundos e eu vou ensinar pra vocês o que é binárias agora. Sacanagem, né, rapaziada? Também ficar falando do cara assim é foda. Hoje eu ia fazer um vídeo de review dele aí. Amanhã eu faço. Vou mandar pra vocês. Do subiu desceu lá. Faz tempo que eu não falo de outros traders aí. Eu vou começar a fazer briga na internet aí, rapaziada. Uma confusão. Vou arrumar uma confusãozinha aí, gerar uma polêmica. Fala de mim não, hein, mega. Eu quero ver ele vir chorar pra mim. Falar, sai daí, rapaz, vira homem. Oxe, não, daí é pesado. Toma jeito. Como é que é? Igual a mãe do cara. Igual a mãe do cara fala. Toma jeito de homem, rapaz. Ai, ai, que engraçado. Vamos embora, rapaziada. Tem alguém com o microfone aberto aí, toma cuidado, pessoal. Não por nada, se quiser perguntar qualquer coisa, tá ligado, né? Se quiser perguntar qualquer coisa, não tem problema. Não tem problema. Aqui a gente não tem nada, cara. O gráfico tá bem esticado, pessoal. Só se começar a retornar aqui, ó. Eu vou deixar ele marcado que pode ser que o preço, ele vá lá pra baixo pra estar fazendo essa conexão. Mas mesmo assim, não teria nenhum primeiro registro aqui pra eu estar trabalhando. Nem aqui, nem se conectar aqui embaixo. Se conectar com esse nanolote aqui, ó, aí depois eu vou ter. Mas vou ter que aguardar. O que deu foi uma captura de liquidez. Mas a gente não pode trabalhar aquela captura de liquidez ali. Por quê? Por que eu não posso capturar, pegar uma captura de liquidez aqui a favor dos vendedores? Alguém que conheça do operacional? Por conta do movimento, Vitor? Sim, é isso mesmo. Conta do movimento. Vamos ver se ela ia pagar. Só 20 segundos. Eu vou aproveitar isso daí pra pegar um gole de café. Daí vocês ficam olhando pra ver se ia pagar uma venda aí ou não. Oh, pagou uma venda linda, hein, rapaziada. Que eu mais quero. É por isso que a gente não pega aí, ó, dupla e... Nem dupla, nem captura de liquidez em tendência, ó, pessoal. Olha o que tá acontecendo com a vela aqui. Tá louco? E aqui, mesmo assim, tá? Essa dupla aqui a gente não poderia pegar de nenhuma forma, até porque...
ela já fugiu do domínio de venda, né? Vamos lá, tá ocorrendo conexão. Pô, foi só eu falar que o candle derreteu. Mas quase que ocorre aqui uma conexão, pessoal. Ah, e aqui deu uma operação de compra, ó. Olha que pena. Lote de compra, rompimento, conexão. Enquanto não conecta com a venda, continuo conectado com a compra. Tive o primeiro registro sendo rejeitado. Operação de compra, muito bacana. Teria dado uma ótima operação de compra ali, pessoal. Uma pena que a gente não viu. Aqui no BTC USD. Igual eu falei pra vocês aqui do BTC USD, ó. No momento que ele fosse fazer essas conexões aqui pra baixo, nem sei se tinha sido esse ativo, pra ser bem sincero. Aqui ele não conecta com a venda. Aqui fez uma pequena conexão lá atrás, ó. Mas enfim, agora pra gente ter algum tipo de oportunidade, só conectando com esses nanolados aqui, ó. Daí vai ficar bacana. Vou colocar um alerta aqui, que pela movimentação do gráfico, tá bem na cara ali que ele quer chegar lá embaixo. Deixa eu ver se isso daqui é uma taxa dividida de fato, pessoal. Não, não é uma taxa dividida, tá? Aqui eu tinha, na verdade, era uma vela de força que poderia estar atrapalhando caso retornasse para fazer algum tipo de conexão, algum tipo de rejeição aqui para baixo. Porém, ó, essa vela de força, pessoal, ela já foi rompida. Passou com o candle por cima do corpo. Tudo permite aqui que a gente faça uma operação de compra agora. Porém, olha lá onde é que tá o meu primeiro registro, cara, que eu posso estar trabalhando aqui desse movimento. Ele tá aqui embaixo, ó. Então, certamente, caso vá lá fazer essa rejeição, vai acontecer o quê? Vai fugir do domínio do lote. Então, eu vou ter que trabalhar a minha compra ou na ponta do pavio, que seria na última liquidez, ou então em uma vela de força. E olha só, outra dica interessante pra eu estar dando aqui pra vocês. Aqui eu tenho um comando, né? Tenho um comando e agora eu tive um fechamento da liquidez desse lote, ó. Tive um fechamento da liquidez desse lote por conta da taxa única. A minha probabilidade de começar a sair venda aqui sem parar, ó, é enorme, porque eu não tenho nenhuma liquidez de compra para estar sendo capturada. Esse comando tá fazendo o bloqueio da liquidez de compra que eu tenho aqui para trás, ó. É como se a gente tivesse com um movimento onde o preço tá dessa seguinte maneira. Então eu não tenho liquidez aqui, ó, para estar sendo capturada nesse momento, tá? Isso daqui eu ensino também para os alunos. Ó, foi lá, tocou no meu primeiro registro. Eu vou poder comprar aqui? Alguém? Terminou acima do primeiro registro. Posso comprar? Não, porque eu não tenho liquidez aberta, né, Vitor? Não tenho nenhuma liquidez aberta, cara. Mesmo que essa vela faça uma reversão linda aqui, ó. Pô, vai lá em cima, fure a tela. Eu nunca pegaria uma oportunidade de compra aqui, pessoal. Nunca, tá? Nunca, 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 nunca mesmo. Eu não tenho liquidez de compra disponível. Se tivesse me gerado algum tipo de liquidez aqui, tudo bem. Mas não, eu não tenho absolutamente nenhuma liquidez de compra aqui disponível, tá? Então, uma operação fica totalmente inválida nesse momento. Pode furar a tela, cara, pode fazer o que quiser. Eu não compraria nessa vela aqui de forma alguma. Eu tenho uma chance enorme de tomar um lote por conta disso daqui que ocorreu aqui em cima. O comando e o fechamento do lote. Fez a reversão, não comprei. E é isso. Eu sigo o operacional à risca, pessoal. Não tem por que ficar inventando moda. Aqui houve conexão, vamos dar uma olhadinha. Tô sim conectado. Porém, deixa eu ver. Aqui eu tenho um pequeno gap, tá? Essa daqui é a minha vela de força. E o preço acabou de dar alvo lá nela. Ó. Lote de venda, lote de compra, perdão. Rompimento por parte desse candle. Deixa eu ver se ele segura abaixo mesmo. Vamos colocar lá no corpo dela, ó. Cara, ela rompeu por nada, tá? Pelo que eu tô vendo ali. Tem um tique acima, velho. É tipo isso. Ó, aqui tá marcado certinho no corpo. Se ela terminar vermelha, tem compra, tá? Só que aqui, ó, já houve uma fuga. Opa, não fugiu do domínio do lote? Sinal de abertura, pessoal. Deixa eu ver. Ai, cara. Eu vou pegar aqui, mesmo mal posicionado, tá? Não fugiu do domínio do lote. E já tinha rompido a vela de força. Eu vou pegar aí mesmo mal posicionado e vou estar realizando essa operação. Porque eu tenho um alvo de preço lá em cima pra estar sendo buscado. E o movimento tá bem certinho. Ó, eu podia ter esperado essa correção. Agora eu vou deixar só minha taxa mesmo, tá? Minha taxa ruinzinha aí, tadinha. Tá péssima. Tinha que ser de abertura aqui esse candle, tá? Não gostei não dessa retração. Vamos ver se retoma força aí pra gente. Ixi. Que pena, pessoal. Não tem problema, tá? Peguei aí um loss, mas foi simplesmente por conta da minha taxa. Vamos lá, vou explicar aqui a operação pra vocês novamente.
Eu tive que dar uma olhada muito minuciosa aqui pra eu estar fazendo uma operação de compra. Não. Se tu é novo aí, cara, viu que deu alvo aqui na vela de força, não consegue definir se passou dela, não passou. Deixa quieto, tá? Não pega a tua oportunidade, não. Evita o loss. Eu poderia ter pegado um win ali, né? Mas é porque eu fiz uma avaliação muito minuciosa. Eu fui muito adentro dos candles ali pra verificar se eu podia pegar ou não. Opa, calma aí. Já dou uma olhadinha aqui. Ah, tá. É o ponto de conexão acontecendo lá pra mim, ó, pessoal. Vamos ver se conecta, né? Vou até colocar outro alerta aqui, já que o candle retraiu. Deixa eu voltar lá e voltar a explicar pra vocês. Agora onde que foi, né? Ixi, acabou? Calma. Não, tem 15 minutos. Conectou, tá? Houve a conexão. E agora eu tenho que ficar de olho aqui, na verdade, pessoal. Daí depois eu já dou outra explicação ali pra vocês também. Parece que eu fechei o gráfico, cara. Onde é que tava? Tava aqui, ó. Opa, aqui tinha outra compra. Aqui tinha outra compra, pessoal. E tinha que ter sido na correção. Mas, uma pena. Ah, cara. Eu tinha outra comprinha. Vamos ficar de olho aqui, porque caso ela termine verde, eu vou ter uma operação aqui de venda. E tudo vai determinar se ela termina dentro do domínio ou fora. Porque se ela termina fora, eu tenho que pegar de abertura. Se ela termina dentro do domínio, eu tenho... se ela termina dentro do domínio, eu pego de abertura. Se terminar fora... Ó, rejeitou, tá fora do domínio. Mas o espaço é muito pequeno, tá, pessoal? Da liquidez. Então eu já pego direto de abertura pra não perder a oportunidade. Tem pouquíssima liquidez aqui pra estar sendo buscada. Pode ser que ocorra essa reversão aqui logo de cara. Igual tá acontecendo. Se o meu melhor ponto de entrada seria aqui, ó. Olha só, é por isso que eu falo pra vocês. Quando tem pouca liquidez, a gente pega de abertura. Olha só o quanto que ele precisaria corrigir pra ser o meu melhor ponto de entrada. Então eu já pego logo na abertura do preço. Isso daqui, pessoal que é da mentoria aí também, vai tudo aprender, tá? Tá lá, mais uma. Mais um winzinho pra nós. Agora, pessoal, ó, esse lote, ele já tá inválido, tá? Esse lote que houve conexão aqui atrás, ele já tá inválido. Por quê? Rompeu uma aqui nesse candle, duas no momento que retorna, 3 quando foge do domínio. Houve fuga do domínio, eu não pego mais nada aqui. Pode rejeitar primeiro registro, pode rejeitar o que for, eu não pego nada, tá? Vamos lá pra explicação dessa oportunidade aqui. Eu tenho o lote de venda. O rompimento. A conexão com o lote. Essa vela de conexão aqui, ela também é uma vela de força, tá? Isso daqui também influencia na nossa oportunidade, pessoal. Tudo que eu tenho trabalhando dentro dela, eu tenho força vendedora. Então, eu tive aqui VF, pressão dos vendedores. Por que pressão dos vendedores, Vitor? Eu tenho o pavio da vela verde sendo superior ao pavio da vela vermelha. Então, sempre que eu tiver isso daqui, ó, no momento de uma rejeição, como foi desse primeiro registro, eu tô tendo pressão dos vendedores na rejeição do primeiro registro. Tá? Eu tenho alvo de preço, liquidez aberta, alvo de preço, liquidez aberta, tô dentro da VF, houve uma fuga do domínio. Foge do domínio vendedor. Se ela foge do domínio vendedor, meu melhor ponto de entrada seria na ponta do pavio ou na vela de força. Nesse caso, como eu tinha pouquíssimo pavio no momento da rejeição, pessoal, eu trabalhei a oportunidade de abertura, mesmo que ela tenha tido a fuga do domínio, tá? Mas se eu tivesse aqui mais liquidez nesse candle verde, que tivesse deixado, vamos dar um exemplo aqui pra vocês, se tivesse deixado um pavio maiorzão assim, ó, eu teria que ter pegado aqui na ponta do pavio, tá? Eu não pegaria essa oportunidade dessa maneira. Eu peguei de abertura por conta desses fatores que eu informei aí pra vocês. Aqui eu tinha uma vela de força também, ó, pessoal. Se tivesse ocorrido, igual tá ocorrendo agora, ó, do preço ter dado alvo nessa vela de força aqui, eu só pegaria aqui em cima caso tivesse me dado uma dupla, mas não tinha. Vamos juntar os pontos aqui agora e ver o motivo da nossa entrada. Lote de venda, preço que realiza o rompimento desse lote é essa vela aqui, porque esse pavio tava defendendo esse lote aqui ainda, tá? E aqui houve uma dupla posição. Aonde que houve atualização do leilão? Aqui, tá? Então, por isso que o rompimento foi considerado a partir do momento dessa vela aqui. Então, essa vela é a nossa vela de rompimento de fato desse lote, tá? Desse lote aqui. Eu tô dentro de uma vela de força, calma aí, perdão. Houve conexão, tô dentro de uma vela de força dos vendedores. Eu tenho pressão de venda pelo pavio da vela verde ser maior do que o pavio da vela vermelha. Teve um fator que eu não coloquei, mas é meio óbvio, né? Ela não deixa nova alta. É óbvio pra quem, né, Vitor? Ensina direito aí, ô porra. Tem um alvo de preço, que era esse daqui.
tá? Liquidez aberta, eu tinha liquidez aberta do próprio candle pra estar sendo capturada, e se eu não me engano, isso daqui não é um comando, então essa liquidez de compra, de venda aqui também tava em aberto pra estar sendo capturada, fora que eu tenho liquidez lá pra trás também pra estar sendo capturada, enfim, esse daí foi a razão da nossa entrada, tá, pessoal? Igual aqui, olha só que interessante, pessoal, aqui deu rejeição na taxa dividida, olha aqui, rejeitou na taxa dividida, rejeitou no primeiro registro, eu tava conectado com esse outro lote de venda aqui, ó, que houve conexão com esse outro lote. Por que eu não poderia pegar nenhuma oportunidade aqui? Eu já nem fiquei de olho. Por quê? Alguém? Pra falar o porquê? É o que que estavam pedindo? Por que eu não pegaria essa oportunidade de venda aqui, mesmo tendo, ó, aqui deixou rejeição nessa taxa dividida, nesse primeiro registro, porém eu não trabalharia uma oportunidade aqui. Deu algo no domínio. Deu alvo no domínio. Deu alvo no domínio. Só com uma dupla posição. Dificilmente eu correr mais uma dupla aqui, tá? Se tivesse ocorrido dupla, tudo bem. Aí eu estaria apto pra estar pegando uma oportunidade ali. Sem a dupla, esquece. Perfeito. Perfeito, perfeito. Aqui eu tô tendo conexão, ó, pessoal. Interessantíssimo, tá? Mas mesmo assim, olha aqui, ó. Tenho essa taxa dividida. Se eu tenho taxa dividida, eu tenho divisão de lote. Então aqui eu tenho um lote de compra, porém esse daqui já estava inválido, tá? Ó, rompeu uma, duas no momento da conexão aqui, essa conexão fraca que ocorreu. Duas, três, lote inválido. Porém, só esse lote aqui que tá inválido. Houve divisão, tô conectando de novo aqui com o lote. Mas também tem um outro critério aqui. Agora eu tô tendo dois critérios contras. Ó, domínio comprador, domínio de venda, perdão, tá? Tô dentro desse domínio vendedor e o preço aqui, ele tá dando alvo nessa vela de força. Para que me possibilite de ocorrer uma entrada aqui, pessoal, só com dupla posição, rejeitando nesse ou nesse primeiro registro, ou então o preço superando aqui esse domínio, né, e saindo dessa vela de força. Ó, superou o domínio e saiu da vela de força. Deixa eu ver se tem algum outro critério aqui que não é atendido. Não. Todos os filtros estão batendo aqui agora. Vitor, parece que não tem mais liquidez aqui. O preço está fechado. Tem algum problema se retornar lá? Por enquanto não, pessoal, porque eu ainda tenho liquidez de compra aqui, ó, pra estar sendo capturada, tá? Então, eu tenho essa liquidez pra estar sendo capturada e tenho... Deixa eu ver se isso daqui é um comando. Isso daqui é um comando. Lá pra trás eu não tenho, tá? O restante da liquidez já foi capturado aqui, ó. Essa vela fez uma captura dessa liquidez aqui de compra. Essa liquidez, ela já não está mais disponível nesse movimento. Apenas essa. Se o preço retorna em algum primeiro registro aqui embaixo, agora eu já posso realizar operações, tá? Porém, ele tá estourando lá pra cima, já vai ocorrer conexão, acho que com outro lote. Que vai ser bacana pra gente também. Perfeito. Conecta. Ficou verdinha, pronto. Ficou verdinha, fez a abertura da liquidez. Agora eu tenho esse primeiro registro e esse primeiro registro aqui pra estar sendo trabalhado, ó. Tenho dois primeiros registros na mesma região. Se o preço vem aqui, deixa a rejeição nesse primeiro registro ou nesse, ocorrem operações de compra aqui nessa região. O que eu vou fazer? Eu vou até ficar de olho aqui nesse gráfico, tá, pessoal? Deixa eu ver quanto tempo que falta. Falta 6 minutos aí. Aqui deu operação de compra também. Ô, Vitor, mas lá não tem um comando bloqueando a liquidez pra trás? Tem, mas eu tenho essa liquidez aqui disponível agora. Tô ligado. A do próprio candle. Se ela terminar vermelhinha, é compra. Tá? Já vi que rejeitou no primeiro registro aqui. Só que tudo vai determinar agora o quê? Se ela faz a fuga do domínio e a quantidade de liquidez que ela deixa pra trás. Ó, passou da minha marcação no primeiro registro. Vamos ver se ela termina acima ou com travamento na simetria. Eu acho que tá um pouco abaixo, tá? Porque essa marcação, ela tá aqui, ó. Se ela tiver abaixo, não tem compra. Não, tá travado na simetria mesmo. Pô, deu toda essa correção ainda pra mim. É compra aqui, tá, pessoal? Pressão dos compradores. Peguei num ótimo posicionamento. Até porque essa operação aqui eu poderia pegar quase que de abertura, tá? Então, vamos lá. Tamo comprado. Num ótimo de um posicionamento ainda. Não tinha dado alvo lá na minha vela de força ainda. Tem uma liquidez do próprio candle em aberto aqui, desse candle de conexão. Então tá tudo certo, pessoal. Ela já tinha fugido do domínio e por isso que eu não vou trabalhar a outra, tá? Deixa eu ver. E eu acho que nem rejeição naquele outro primeiro registro lá tinha dado. Enfim, aqui eu não trabalho outra oportunidade, tá? Só essa daí. Tá ótimo. Eu queria mesmo ter pegado no posicionamento, que é um ótimo posicionamento, que é na vela de força. Uma pena aqui que ela não fez toda essa correção vindo na vela de força pra gente pegar extremamente bem posicionado. Olha lá. Deixa eu ver, cara. Se aqui... Não, ela já tinha dado a fuga do domínio do lote, pessoal. Então não poderia trabalhar, ó. Mas a rejeição aqui estava correta. Tinha tido um travamento na simetria ali ainda, que deixa uma oportunidade muito bacana pra gente. Vamos pra explicação novamente. Ó. Temos lá. Lote de compra. Rompimento.
conexão, a mesma coisa de antes. Essa conexão aqui, ela também, a própria vela de conexão é uma VF, perfeito. Tem uma VF aqui, ó, ela poderia estar impedindo em alguma coisa, mas caso o preço já tivesse dado alvo. E além de ser uma vela de força, também era um domínio vendedor, pelo pavio da vela verde ser maior do que o pavio da vela vermelha. Temos aqui pressão, houve da mesma forma que o outro gráfico, fuga do domínio. Fuga do domínio, porém tinha deixado pouca liquidez. Eu esperei só uma correçãozinha aqui e entrei comprado. Eu tenho aqui primeiro registro sendo rejeitado. Tenho o primeiro registro, alvo de preço, liquidez aberta, sem nova baixa. Liquidez aberta sem nova baixa. Perfeito. Tá vendo como é uma padronização, pessoal? É uma padronização, mas é uma padronização muito forte, tá? E é uma leitura que agrega muita coisa. Vamos lá, que tá quase acabando aqui o nosso tempo e é a nossa última explicação. Lote de compra, rompimento, o ponto de conexão veio por meio dessa vela de força, tá? Eu tinha alvo de preço, que era aqui em cima, ó, vocês podem ver, ainda não tinha buscado o alvo. A nossa liquidez estava em aberto, era a liquidez desse próprio candle que gerou a pressão, que eu não escrevi, pressão dos compradores. Tudo isso daqui o pessoal vai aprendendo passo a passo, tá, rapaziada? E o melhor de tudo é que dentro da mentoria, a pessoa vai aprendendo passo a passo e eu ainda vou corrigindo se tá certo ou se tá errado, tá? É a única mentoria, eu acho que uma das únicas, pelo menos, do Brasil, que a gente faz isso, pessoal. Eu, além de mostrar pra vocês técnica, executo as operações na prática e ainda realizo todas as correções dos exercícios de vocês, tá? Pressão dos compradores, a liquidez aberta, não tinha deixado nova baixa em relação à última vela de um lote de compra, então, sem nova baixa. E tinha só uma defesa, ó. A única coisa foi uma defesa, tá? O resto é tudo leitura de filtros. Por isso que eu falo pra vocês, não adianta querer aprender a lógica do preço e não aprender os filtros. É muito simples a gente pegar aqui, aprender uma nova posição, limite do preço. É muito simples. Só que a magia da lógica do preço tá nos filtros, tá? Já até acabou a aula, pessoal. Acabei de escutar o barulho e, ó, o pessoal nem escutou o resto da explicação. E eu espero que você tenha chegado aqui até o final, tenha gostado. Deixa um like, deixa um comentário aí no YouTube, pessoal, porque isso daí é muito importante pra mim e pra também outras pessoas que querem estar aprendendo sobre a lógica do preço a estarem tendo melhores resultados dentro do mercado. Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e ótimos trades pra todos. O seu futuro está aqui, família Carneiro. Todo bem, vai curtir, família